Ok, já está. Então pronto, o que gostava aqui a relembrar é a dedução da Capital Market Line. O que nós fizemos foi fixar uma carteira de ativos com risco aqui no conjunto das possíveis carteiras que se podem construir tendo apenas ativos com risco, quando consideramos o plano de desvio padrão rentabilidade esperada. Já vimos que estas carteiras estão delimitadas por esta linha, em que aqui a parte de cima desta linha é a linha das carteiras eficientes. Portanto, carteiras eficientes quando só temos, boa tarde, quando só temos ativos com risco. Para deduzir então a Capital Market Line, nós fixamos aqui uma carteira qualquer e fizemos uma combinação dessa carteira com o ativo com risco, e o que obtivemos foi que todas as combinações possíveis desta carteira com o ativo com risco vão ser carteiras que estão em cima desta reta. Esta reta, depois observamos que esta reta não é uma reta que tenha apenas carteiras eficientes, efetivamente em geral as carteiras que estão nesta reta não são eficientes, porque para o mesmo risco temos carteiras admissíveis com maior rentabilidade esperada. E depois o que observamos foi que efetivamente há uma carteira de ativos com risco para a qual a Capital Allocation Line é uma linha de carteiras eficientes, e essa carteira de ativos com risco para a qual a Capital Allocation Line é uma linha ou é um conjunto de carteiras eficientes é então a carteira de mercado, que é a carteira onde a Capital Allocation Line é tangente à curva das carteiras eficientes, que tem apenas curva das carteiras eficientes quando temos apenas ativos com risco. Eu ia desenhar aqui a tangente, e neste caso a tangente faria qualquer coisa assim, e portanto a carteira de mercado estaria alguns por aqui. Isto seria a carteira de mercado. E esta reta que combina a carteira de mercado com o ativo sem risco é a Capital Market Line, é a chamada Capital Market Line, e a equação da Capital Market Line, esta é da Capital Allocation, ainda não está aqui, não estamos aqui ainda a considerar a carteira de mercado. Ok, agora sim, com a carteira de mercado, a Capital Allocation Line fica a Capital Market Line e diz-nos que a rentabilidade esperada, e o que esta equação nos dá é a relação entre a rentabilidade esperada de uma carteira e o seu desvio padrão, ou seja, o conjunto de carteiras que satisfaz esta equação são as carteiras eficientes, ou seja, são as carteiras que para um dado desvio padrão têm a maior rentabilidade possível ou, fixando a rentabilidade, têm o menor desvio padrão possível. Portanto, esta equação dá-nos um lugar geométrico das carteiras eficientes quando temos na economia disponível, além dos ativos com risco, também um ativo sem risco. Esta é a interpretação da Capital Market Line. É a equação que nos dá o lugar geométrico no plano desvio padrão, a rentabilidade esperada das carteiras eficientes. Há alguma questão sobre a Capital Market Line? Como é que determinamos, como é que podemos determinar a carteira de mercado? Agora é uma pergunta, é para irmos relembrando o que tivemos a ver ontem. Como é que podemos determinar a Capital Market Line? Como determinamos a Capital Market Line? Lisandra, não ouvi. Através do declive. Através do declive, ou seja, o que precisamos para determinar a Capital Market Line é de determinar a carteira de mercado. E a carteira de mercado, aquele RM, determina-se maximizando o declive daquelas retas, ou seja, maximizando o rácio de Sharpe, porque o declive daquelas retas é o chamado rácio de Sharpe. Portanto, resolvendo este problema, determinando a carteira que maximiza o rácio de Sharpe, nós determinamos a carteira de mercado. Determinando a carteira de mercado, sabemos calcular
depois de ter a carteira de mercado, sabemos calcular a rentabilidade esperada da carteira de mercado, sabemos calcular, aliás, isso fica determinado imediatamente, o desvio padrão da carteira de mercado, tendo a taxa de juros sem risco, sabemos escrever a equação da Capital Market Line. Pronto, essa foi, digamos, a primeira grande conclusão do CAPM. Depois, a seguir, já agora tiramos da separação, que diz basicamente que investidores que têm preferências média-variância investem sempre na carteira de mercado e no ativo sem risco, ou seja, a única diferença é qual é a percentagem que investem na carteira de mercado ou no ativo com risco, mas escolhem sempre investir uma proporção no ativo sem risco e o remanescente na carteira de mercado. Depois, eu agora ia passar aqui para, ia falar agora um bocadinho da outra equação que nós deduzimos, que é a Security Market Line. E como é que nós chegamos à Security Market Line? Eu ia ver aqui, estou aqui à procura do desenho. Ok, mais à frente. Para deduzir a Security Market Line, basicamente nós partimos de uma observação, e eu não tenho aqui o desenho que queria, pronto, na verdade posso fazer o desenho aqui, que foi o que eu fiz ontem também. Partimos de uma observação que diz basicamente o seguinte: se eu fixar um ativo com risco qualquer desta economia, vou chamar-lhe aqui o RJ. Chamar aqui o RJ. Se eu fixar um ativo com risco qualquer nesta economia e considerar a carteira de mercado, vamos pensar que a carteira de mercado é esta, ok? Com aquele ativo, se eu agora considerar as combinações do ativo RJ com a carteira de mercado, eu vou conseguir desenhar a linha das carteiras que eu consigo obter neste espaço de desvio padrão, rentabilidade esperada, e como é que tem que ser essa linha necessariamente. Então, eu ontem fiz esta pergunta, vamos ver se hoje ainda se lembram. Como é que seria aqui o desenho desta linha? Necessariamente. Tem que passar, é assim, se é uma combinação linear, se é uma carteira, ou se são todas as carteiras que eu posso construir com a carteira de mercado e com o ativo RJ, então a curva de combinação tem que passar nos dois. E, por outro lado, tem que estar dentro daquela região onde eu sei que estão todas as carteiras naquele espaço. E, além disso, nós sabemos que as curvas de combinação de dois ativos dão uma hipérbole. Qual? Como? Não, vai tocar, na verdade, vai tocar na fronteira, necessariamente porque tem que passar no RM, tem que passar na carteira de mercado. Estão a imaginar como é que vai ser esta linha? Ou como é que pode ser? Tem que ser uma hipérbole e que passa naquelas duas carteiras, passa naqueles dois ativos, a carteira de mercado e o ativo RJ. Como se quisesse pegar isso outro? Ia tentar fazer, não deve ficar nada de jeito, mas qualquer coisa assim. Bem, não ficou bem porque não, devia ter ficado. Não fica porque como eu estou a usar aqui esta ferramenta, estou a querer que fique muito bonitinha e depois não fica nada. Pronto, tinha que ser uma coisa assim. E, portanto, qual é a observação? As duas curvas têm que ser necessariamente tangentes na carteira de mercado. O que significa que o declive da curva azul na carteira de mercado tem que ser igual ao declive da curva vermelha na carteira de mercado. E quando eu faço essa igualdade, calculo o declive da linha azul na carteira de mercado é o rácio de Sharpe para a carteira de mercado.
E depois, a seguir, eu calculo o declive da curva azul na carteira de mercado e faço a igualdade, e fazendo essa igualdade, exatamente aquilo que nós vamos obter é a Security Market Line, que eu aqui tenho a primeira versão, que me diz que a rentabilidade esperada do ativo RJ é igual à rentabilidade do ativo sem risco mais rentabilidade da carteira de mercado menos a rentabilidade do ativo sem risco, vezes o beta J, que é a covariância do ativo J com a carteira de mercado, a dividir pela variância da carteira de mercado. Portanto, isto é o tal beta J. Portanto, esta foi a primeira equação que eu deduzi para um ativo, RJ, que era o ativo RJ, mas isto é válido para qualquer carteira que eu considere. E, portanto, a fórmula geral é que a rentabilidade esperada de uma carteira qualquer é igual, e isso é o que diz a Security Market Line, é a rentabilidade do ativo sem risco mais o tal beta P, e que nós depois ontem deduzimos que na prática é uma combinação linear dos beta J's dos ativos com risco que eu tenho na economia. Então é o beta P vezes a rentabilidade esperada da carteira de mercado menos a rentabilidade do ativo sem risco, ou seja, isto é o prémio de risco associado à carteira de mercado. Portanto, quando transacionamos a carteira de mercado, o nosso prémio de risco seria esta diferença. Esta fórmula é uma fórmula chamada fórmula de apressamento, ou seja, porque esta fórmula diz-me qual é que deve ser a rentabilidade de um ativo ou de uma carteira em função da covariância dessa carteira com a carteira de mercado. Eu vou relembrar aqui que o beta, neste caso em que estou a falar de uma carteira, o beta P, ou seja, o beta da carteira, é a mesma coisa que o beta do ativo que vimos antes. O beta da carteira é a covariância da carteira com a carteira de mercado a dividir pela variância da carteira de mercado. E, portanto, o que esta fórmula me diz é que a rentabilidade esperada de um ativo é determinada basicamente pelo prémio, é determinada pela rentabilidade do ativo sem risco, pelo prémio de risco da carteira de mercado e pelo beta, que é a covariância da carteira com a carteira de mercado, a dividir pela variância da carteira de mercado. Quer isto dizer que se eu conhecer a rentabilidade esperada da carteira de mercado, a rentabilidade do ativo sem risco e o beta da carteira, eu sei imediatamente qual é que tem que ser a rentabilidade esperada da carteira. Utilizando esta fórmula, que na prática é uma fórmula de apressamento, porque me está a dar a rentabilidade esperada de um ativo ou de uma carteira. Então, basicamente nós vimos isto quase tudo. O que é que eu queria dizer ainda? Bem, primeiro queria falar ainda aqui um bocadinho sobre esta forma de apressamento no seguinte sentido. Se o beta P for maior que 1, ou seja, se o beta desta carteira RP, se o beta P for maior que 1, o que é que isto quer dizer? Beta P maior que 1 significa que esta fração, a covariância da carteira com a carteira de mercado a dividir pela variância da carteira de mercado é superior a 1. O que isto quer dizer é que esta carteira, RP, é mais volátil do que a carteira de mercado. Se é mais volátil do que a carteira de mercado, ela também vai... Bem, se é mais volátil, o que é que isto quer dizer? É uma carteira mais arriscada, digamos assim, do que a carteira de mercado. E ser mais arriscada pode ser bom e pode ser mau, porque se a volatilidade é maior, se os retornos desta carteira forem, o que significa que os retornos desta carteira em tempos positivos podem ser superiores ao retorno da carteira de mercado, em tempos negativos podem ser inferiores aos retornos da carteira de mercado. E, portanto, basicamente, nós estamos interessados em transacionar carteiras com betas maiores que 1 ou não. Depende um bocadinho também do nosso grau de aversão ao risco.
Se nós formos muito contidos relativamente ao risco, se calhar não gostamos de transacionar carteiras com betas muito elevados, porque então os retornos dessa carteira vão ser semelhantes aos retornos da carteira de mercado e, portanto, estamos a correr no máximo o risco que já está associado à carteira de mercado. Se formos mais aversos ao risco, então, se calhar aí devemos escolher carteiras com betas inferiores a 1, porque neste caso as flutuações dessa carteira serão inferiores às flutuações da carteira de mercado e, portanto, se em tempos de boom, se calhar teremos retornos inferiores aos retornos da carteira de mercado, mas em contrapartida, em tempos de se tivermos num período de recessão, o nosso decréscimo da rentabilidade seria inferior ao decréscimo da rentabilidade da carteira de mercado. Portanto, basicamente, o beta tem esta interpretação que é, diz-nos qual é a flutuação relativa da carteira relativamente à flutuação da carteira de mercado. Beta igual a 1, ou próximo de 1, quer dizer que as flutuações são semelhantes. Maior que 1, quer dizer que a carteira é mais, digamos, entre aspas, é mais arriscada do que a carteira de mercado. E menor que 1, será uma carteira com menos risco do que a carteira de mercado, e para quem for mais averso ao risco, será estar mais interessado em construir carteiras com betas inferiores a 1. Ok, e agora, relativamente a... Portanto, se isto é uma fórmula de apressamento, e tal como eu já tinha dito, se soubermos a rentabilidade da carteira de mercado e a rentabilidade do ativo sem risco, temos quase a rentabilidade da carteira. Para conseguirmos ter, de facto, a rentabilidade da carteira, o que é que vamos precisar? Vamos precisar do beta, de ter o beta. E para estimar, e portanto, se nós conhecermos a carteira de mercado, à partida sabemos qual é a rentabilidade esperada e também sabemos qual é a variância. Portanto, na prática, a única coisa que temos que determinar para calcular a rentabilidade da carteira seria aqui a covariância entre a carteira e entre esta carteira P e a carteira de mercado. Lembram-se que no primeiro dia não, mas aí no terceiro dia eu relembrei como é que se podiam calcular ou como é que se podem estimar, eu relembrei como é que se estima a média, a variância e a covariância. Portanto, este que tenho aqui é a covariância entre a rentabilidade da carteira P e a rentabilidade da carteira de mercado. Como é que podemos estimar esta covariância? Então, se eu tiver, eu aqui tenho esta fórmula, é a estimação do beta de um ativo. E se eu souber estimar o beta de um ativo, eu já sei que o beta de uma carteira é a combinação linear dos betas dos ativos. Portanto, se eu tiver os betas dos ativos, sei estimar o beta da carteira. Então, como é que eu posso estimar o beta de um dado ativo RJ? Se eu tiver uma amostra dos retornos desse ativo e uma amostra dos retornos da carteira, e essas amostras são amostras que eu estou aqui a considerar com dimensão T grande, então R1J, R2J, RTJ é uma amostra de dimensão T do ativo RJ e tenho uma amostra dos retornos da carteira de mercado. Vocês vão ter que estimar os betas naquele trabalho, vão ter que estimar os betas e vocês vão ter exatamente amostras das empresas, dos retornos das empresas que considerarem, e quando precisarem dos retornos da carteira de mercado, eu disse que utilizam como carteira de mercado o índice Standard & Poor's, portanto têm que ir buscar uma amostra dos valores do índice Standard & Poor's. Então, tendo uma amostra dos retornos da carteira de mercado, e aqui também tenho então uma amostra dos retornos da carteira de mercado com dimensão T, a covariância entre este ativo J, a covariância não, isto é o beta, se calhar vou escrever aqui atrás que é para ficar claro. Isto é o beta, e o beta é o quê? O beta é a covariância entre, portanto, isto é o beta J, então é a covariância entre o ativo J e a carteira de mercado, a dividir pela variância da carteira de mercado.
ok? Então, o estimador que se pode utilizar de imediato é o estimador da covariância entre duas variáveis aleatórias, que é o que está aqui em numerador. Portanto, isto é o estimador da covariância entre o RJ, a variável RJ e a variável RM, e no denominador tenho o estimador da variância da carteira de mercado a partir de uma amostra. Há outra alternativa para estimar os betas, que é usando o modelo de regressão linear simples. Eu não sei se vocês conhecem o modelo de regressão linear simples, mas para estimar o beta, a outra alternativa é considerar o modelo de regressão linear simples. O modelo de regressão linear simples geralmente representa-se assim: YT igual a beta 0 mais beta 1 xt. E depois mais um resíduo, εt. Então, para estimar o beta de um ativo, o modelo de regressão linear que se pode usar, ou que se tem que usar se for esse o objetivo, será um modelo de regressão linear em que o y, ou seja, a variável endógena, é a diferença entre o retorno do ativo e o retorno do ativo sem risco. Portanto, isto é o YT. E a variável exógena, o XT, é a diferença entre o retorno da carteira de mercado e o retorno do ativo sem risco. Isto seria o XT. Eu não sei se vocês já trabalharam com o modelo de regressão linear simples. Isto estima-se usando o método dos mínimos quadrados. Temos fórmulas para estimar o beta 0 e o beta 1. E o beta 1 que sai desta regressão é que será o beta do ativo. Ok? Portanto, eu estimo esta regressão pelo método dos mínimos quadrados, obtenho o estimador, e o estimador que eu obtiver para o beta 1 nesta regressão, portanto é o estimador deste parâmetro, que vai ser o estimador do beta do ativo. Dúvidas? Se não há dúvidas, eu agora ia fazer aqui um sumário para fazer aqui a distinção entre estas duas retas que nós obtivemos, que é a Capital Market Line, que é esta, a equação é esta, Capital Market Line, e esta é a Capital Allocation Line. Não é Allocation, é a Security. Capital Market Line, Security Market Line. Então, quais é que são as diferenças entre estas duas equações? Porque nós olhamos assim de repente e parece o mesmo. O que é que podemos dizer sobre a diferença entre estas duas retas? As duas dizem que a rentabilidade esperada de uma carteira é igual a qualquer coisa. E esse qualquer coisa, o primeiro termo é a rentabilidade do ativo sem risco. Parecem quase iguais. Mas não são. Não são, de facto, elas são significativamente diferentes. Para já, são desenhadas, portanto, se eu for desenhar estas, são retas, as duas são retas, mas que são desenhadas em espaços diferentes. A Capital Market Line é desenhada no espaço, ou no plano, na verdade é no plano, em que o eixo do Y é a rentabilidade esperada do ativo, mas no eixo do X tenho o desvio padrão do ativo. E a reta, aqui tenho o RF, e a reta faz qualquer coisa assim. E o declive desta reta é o rácio de Sharpe para a carteira de mercado. É a rentabilidade esperada da carteira de mercado, menos a rentabilidade do ativo sem risco, dividido pela variância da carteira de mercado. A Security Market Line é desenhada noutro espaço. É no plano também, mas em que os eixos têm outra interpretação, ou representam outra coisa. No caso da Security Market Line, o eixo do Y continua a ser a rentabilidade esperada do ativo, mas no eixo do X o que nós temos são os betas. E esta reta também tem declive, também passa também interseta o eixo do Y na rentabilidade do ativo sem risco,
E qual é o declive desta reta? Não é o mesmo da reta anterior, até porque assim, nem dá para comparar porque estamos a desenhar retas em espaços diferentes. O eixo do X é diferente para os dois casos. E qual é o declive desta reta? Ou seja, a caracterização tem uma variável em comum. Sim, sim. Ou seja, isto é uma equação, ambas são equações em duas variáveis, de duas variáveis. Uma variável é a mesma, que é a rentabilidade esperada, mas a outra não é. Porque na Capital Market Line a segunda variável é o desvio padrão da carteira e na Security Market Line a segunda variável é o beta da carteira. E o beta da carteira e o desvio padrão da carteira são coisas completamente distintas, embora ambas sejam medidas de risco da carteira. Só que o desvio padrão da carteira é o desvio padrão tal como nós sabemos, não é? Uma medida de risco é o desvio padrão da carteira, é o que estamos a considerar na Capital Market Line. Na Security Market Line, o parâmetro, ou a variável de risco é o beta. E o que é o beta? O beta é a covariância entre a carteira e a carteira de mercado a dividir pela variância da carteira de mercado. Portanto, são riscos diferentes. São ambas medidas de risco, digamos assim, mas diferentes. Ainda não me responderam. A variância entre o P O beta-P, vou relembrar outra vez aquilo que é o beta-P. não, só a covariância. É a covariância entre, vou escrever com o sigma, entre a carteira P e a carteira de mercado. É a covariância entre a carteira P e a carteira de mercado. A dividir pela variância da carteira de mercado. Isto é o beta. E ainda não me responderam à pergunta que eu tinha começado aqui a fazer, que é qual é o declive da Security Market Line? Vai ser aquela diferença. É o prémio de risco. Pronto, não vou simplesmente fazer aqui a reta, mas as duas retas para já estão desenhadas em espaços completamente diferentes. E aquele declive, o declive de uma não tem nada a ver com o declive da outra. A única coisa que têm em comum é que intersetam ambas o eixo do Y no mesmo ponto, no RF, na rentabilidade do ativo sem risco. Sobre a variância da carteira de mercado, sobre o desvio padrão. Sim, é o rácio de Sharpe para a carteira de mercado. Rácio de Sharpe da carteira de mercado. Então, qual é a relação entre Eu para já estou a ver, eu só estou a dizer qual é a diferença. Não disse qual é. Não, porque de facto elas são diferentes. Portanto, eu não consigo dizer uma coisa que elas não. Mas pronto, eu ainda não acabei. Eu acho que a tua pergunta, eu não sei se vocês ouviram, mas aqui o Crispiniano perguntava, mas então qual é a relação que elas têm uma com a outra? Não sei se têm alguma relação, elas de facto são diferentes. E se a gente perceber o que é que uma nos diz e o que é que a outra diz, na verdade acabamos por perceber que de facto não têm se calhar assim nenhuma relação. O que é que eu ainda queria dizer? Antes de continuar a falar da diferença, agora que eu desenhei aqui a Security Market Line, vou escrever aqui, Security Market Line, não. Sim, isto está bem, aqui é que eu não escrevi bem, esta era a Capital Market Line, e o gráfico do lado direito é a Security Market Line. O que é que nós observamos na Security Market Line? É crescente com o beta. Faz sentido ou não? Sim. É crescente com o beta? Matematicamente sim, porque a rentabilidade da carteira de mercado é superior à rentabilidade do ativo sem risco. Ou seja, o declive, que é a rentabilidade da carteira de mercado menos a rentabilidade do ativo sem risco, é positivo. Mas agora a minha pergunta é, e isto é intuitivo? Faz sentido? Ou seja, o que isto quer dizer é que quanto maior o beta da carteira, maior a rentabilidade esperada da carteira. Isto é expectável? Está cá escrito por baixo.
É a covariância da carteira com a carteira de mercado. Portanto, o que eu estou a dizer é que quanto maior a covariância da carteira com a carteira de mercado, maior deverá ser a rentabilidade esperada da carteira. Alguém ia dizer alguma coisa? O beta P está sempre de O beta P. deve ser igual a O beta, não, o beta P não está entre 0 e 1. O beta P está entre 0 e mais infinito. Ou seja, de facto, o que é interessante, os casos que são interessantes de pensar é como é que interpretamos o beta ser próximo de 1, o que é que significa o beta ser próximo de 1. Isso quer dizer que a covariância da carteira, quer dizer que a volatilidade da carteira, desta carteira RP, é parecida com a volatilidade da carteira de mercado. Exato, exatamente. E, portanto, isso quer dizer que elas têm uma volatilidade semelhante. Se o beta é menor do que 1, quer dizer que a carteira RP é menos volátil que a carteira de mercado. Se for superior a 1, é porque a carteira é mais volátil que a carteira de mercado. Portanto, se é mais volátil que a carteira de mercado, faz sentido que a rentabilidade esperada tenha que ser maior. Porque, no fundo, também já tinha sido aquilo que nós tínhamos concluído intuitivamente quando calculámos a contribuição de um ativo para a carteira de mercado. E o que nós vimos é que quanto maior seria a contribuição em termos de risco do ativo para a carteira de mercado, maior a rentabilidade esperada que esse ativo deveria ter. Quanto a variância sempre positiva? Sim, como a variância. Não, por acaso não, a covariância pode ser negativa. Pode ser? A covariância pode ser negativa, sim, sim. E se a covariância for negativa, a rentabilidade esperada do ativo fica muito baixa. Porque aí fica menor do que a rentabilidade do ativo sem risco. Não, o declive é a rentabilidade esperada da carteira. O que eu queria ainda dizer para no fundo, salientar que são resultados distintos. Estas duas equações são resultados distintos. A Security Market Line é uma fórmula, dá-nos uma fórmula de apressamento, permite-nos calcular a rentabilidade de qualquer carteira. Esta fórmula serve para uma carteira de ativos qualquer. Enquanto que a Capital Market Line é uma fórmula que relaciona rentabilidade esperada de uma carteira com o seu desvio padrão, mas que só é válida para as carteiras eficientes. Lembram-se que a Capital Market Line diz-nos esta equação representa o lugar geométrico das carteiras eficientes. Um lugar geométrico no espaço de desvio padrão, rentabilidade esperada. Portanto, se nos dá o lugar geométrico das carteiras eficientes, esta fórmula só é válida para carteiras eficientes. Não é uma fórmula de apressamento, é uma fórmula que relaciona, que nos diz qual é a relação que deve ter a rentabilidade esperada e o desvio padrão de uma carteira se ela for eficiente. Portanto, se a carteira é eficiente, tem que satisfazer esta equação. Ou seja, dado o seu desvio padrão, a sua rentabilidade tem que ser esta. Mas isto só é válido para carteiras eficientes. A Security Market Line, que é uma fórmula de apressamento, é válida para qualquer carteira. Eu aqui nunca, para deduzir esta fórmula, não usei em momento nenhum que esta carteira RP tinha que ser eficiente. Portanto, efetivamente são duas conclusões do CAPM que são distintas, são conclusões diferentes.
Bem, acho que já disse tudo o que tinha a dizer, os riscos, esta conclusão que eu tenho aqui no fim já tinha dito antes, os riscos que aparecem nas duas são diferentes, porque na Capital Market Line o risco da carteira que aparece aqui é o desvio padrão da carteira. Na Security Market Line, o risco que aparece aqui é a covariância da carteira com a carteira de mercado. Portanto, é a evolução, como é que o risco é a evolução, como é que a carteira, como é que esta carteira se comporta relativamente à carteira de mercado. Não é o próprio desvio padrão da carteira, não é o risco próprio da carteira que interessa, é o comportamento dela relativamente à carteira de mercado. E é o comportamento dela relativamente à carteira de mercado que nos diz qual é a rentabilidade esperada que a carteira tem que ter. Não queria continuar sem ter assim um feedback vosso. Digam lá qualquer coisa. Entenderam as diferenças? Agora, se calhar, o Crispiniano já lhe posso perguntar. Então, qual é a relação delas? Eu acho que o que eu vejo agora é em termos de facilitar a escrita. Se eu escrever um, faço a servem para decorar uma ou outra. Se eu decorar uma, já sei como é que é a outra. Mas, de facto, não há uma relação entre elas, porque uma só é válida para as carteiras eficientes. A outra é válida para as carteiras todas. Uma tem como variáveis rentabilidade esperada e desvio padrão da carteira. A outra tem como variáveis rentabilidade esperada e covariância da carteira com a carteira de mercado, portanto, são completamente distintas. E dão-nos informação, ambas são úteis, ambas dão informação importante, mas são distintas. Hélder, Vanelson, António, estão aí, estão a ouvir-me? Eu estou aqui, mas não sei se tá, e conexão aqui dá para ouvir a professora. Estás a me ouvir correto? Eu estou a ouvir bem, sim, perfeito. Sim, eu estou aqui a acompanhar porque tem algumas aulas que ainda não assisti, só estou a tentar enquadrar ali por enquanto. Ok, está bem. Pronto, isto que eu estive a fazer agora foi completar aquilo que já tínhamos visto ontem, porque ontem, na verdade, nós deduzimos a Capital Market Line e a Security Market Line, mas depois eu não fiz esta discussão final da relação que elas podem ou não ter, ou a interpretação de cada uma. E pronto, e com isto eu termino o Capital, o CAPM, agora Capital Asset Pricing Model. Com isso eu termino este modelo, mas eu agora tinha aqui um exercício para consolidar estas coisas. E este exercício, que eu aqui tenho é o 7, que tem 1, 2, 3, 4, 5 exercícios a fazer. Estes exercícios podem ser feitos basicamente no Excel. Estes 5 exercícios, que fazem todos parte deste set, podem-se fazer no Excel, à exceção de um ou outro que teremos que fazer as contas à mão. Eu até gostava que se fossem vocês a fazer e ir mostrando como é que estavam a fazer, não ser eu a fazer do início ao fim. Acham que é possível? Algum de vocês consegue pegar no Excel e começar a fazer? Fazíamos aqui uma interação. Bom, professor, eu estou a assistir no telemóvel, por do momento não consigo ele. Pois, então Vanelson não pode, porque não tem o Excel, não pode partilhar o Excel. Mas se é sala de trabalho, e a criança pode interagir com outros. Mas se eu criar salas de trabalho, qual é a vantagem? Qual é a vantagem da sala de trabalho? Automaticamente indo para o auditório. Trabalhar. Acho que era. Não, eu posso criar essas salas, mas depois vão 3 ou 4 para uma sala, vão outros para outra sala. E depois tenho que partilhar o Excel. Eu acho que se pode partilhar o Excel dentro das salas, não é?
Mas é assim, eu acho que, eu diria que neste momento vocês não estão todos, se calhar, habilitados a fazer já o exercício, porque se calhar ainda não olharam para isto com cuidado. O que eu pedia no fundo é quem já olhou e acha que pode começar a fazer, então esse partilhava o Excel e íamos fazendo, e eu ia ajudando. Se ninguém se oferecer para isso, no limite faço eu. Mas se eu gostava, se houvesse alguém que conseguisse fazer, a ideia é o voluntário que quiser. Lisandra, o Crispiniano está a nomear pessoas, começou pela Lisandra, a responsabilidade é dele, não é minha. A minha ideia é dedicar-nos a isto um bocadinho, não quero, porque depois quero falar em de fatores. Professora, sinceramente, embora eu esteja a usar o tablet, eu tenho o Zoom também no computador. Não tem problema nenhum que seja feito no meu Excel. Só que eu não tenho a mínima noção como fazer. Ok. Pois, eu ainda estou a estudar. Como Sim. disse ontem, estou a gravar os vídeos, a estudar tudo do início para conseguir fazer. Posso fazer no meu Excel, posso oferecer o meu Excel, mas não sei até que ponto consigo ir avançando. Professor, é melhor então a senhora ir fazendo, nós vamos fazer perguntas, né? Ao fazendo vai surgir dúvida e nós vamos perguntar alguma coisa, acho que... Está bem, pode ser, eu vou fazendo. Então, ok, eu para fazer vou ter que parar aqui a partilha dos slides, mas já estão a ver que o enunciado do exercício é o mesmo que nós utilizamos para calcular a curva das carteiras eficientes, lembram-se? Com 3 ativos, e eu destes 3 ativos o que eu tenho aqui são apenas... Mas este exercício é similar ao que tínhamos feito ou não? É assim, não é similar, os ativos que vamos utilizar são os mesmos, mas o que vamos calcular agora são outras coisas. Ou seja, vocês estão a ver o enunciado, a primeira pergunta é: admitindo que a economia tem apenas 3 ativos, que são estes que estão aqui caracterizados, ou seja, tem 3 ativos, A, B e C, a rentabilidade esperada do A é 6, do B é 8 e do C é 10, e depois tem as variâncias de cada um deles, na diagonal, 4, 9, 16, e tem as covariâncias respectivas fora da diagonal. E estes 3 ativos têm exatamente as características, são os ativos que nós consideramos no outro exercício. Mas no outro exercício que nós tivemos a fazer foi calcular a curva das carteiras eficientes ou a curva das carteiras que delimita todas as combinações possíveis, porque eu agora quando abrir o Excel já mostro, mas nós calculamos assim esta curva. Como são 3 ativos, as carteiras que eu posso construir com esses 3 ativos não são apenas as que estão em cima desta linha, são muito mais, são os que estão neste conjunto. Mas o que nós determinamos foi esta linha, nesse exercício que fizemos antes com estes ativos. E agora, o que eu quero é calcular outras coisas. Então, olhem, a primeira coisa que eu tenho aqui para calcular é, se a economia tivesse apenas estes 3 ativos, qual é que era a carteira de mercado? Então, graficamente, vocês já sabem dar a resposta. Mas eu aqui... Não, eu já percebi que neste exercício, no 1, falta-me um dado, falta-me dizer, eu tenho que dizer qual é a economia tem estes 3 ativos com risco, mas tem que ter um ativo sem risco. E o ativo sem risco que eu vou considerar é um ativo cujo retorno, cuja rentabilidade é 2. Eu tenho só este dado no exercício 2, mas eu preciso dele no exercício 1. Portanto, vou acrescentar. Vamos considerar que eu tenho um ativo sem risco cujo retorno é 2. Ok. E o que eu quero fazer aqui no 1 é calcular a carteira de mercado. Onde é que está ali a carteira de mercado? Se o 2 estivesse aqui, a carteira de mercado está no ponto
onde a Capital Allocation Line é tangente à linha das carteiras eficientes. E eu há bocado já relembrei como é que nós a calculamos. Como é que nós a calculamos? Maximizamos o rácio de Sharpe. Ou seja, maximizamos, e o rácio de Sharpe é igual a quê? É a rentabilidade esperada da carteira menos a rentabilidade do ativo sem risco a dividir pela variância da carteira. Então, a carteira, não, é desvio padrão, não falta quadrado. Então, a carteira A que resolver este problema é a carteira de mercado. Depois, isto é o primeiro exercício e, portanto, este exercício vamos fazer no Excel. Exercício 2. Considera a rentabilidade do ativo livre de risco, ou considera que a rentabilidade do ativo livre de risco é 2, determina a Capital Market Line, associada a esta economia e esboço o gráfico. O gráfico é aquela reta verde que eu já desenhei. Escrever a equação da Capital Market Line, que vocês já sabem que é rentabilidade de um ativo, de uma carteira qualquer. Não sei se já decoraram a Capital Market Line, a rentabilidade de uma carteira qualquer é igual à rentabilidade do ativo sem risco, mais a variância não, o desvio padrão da carteira, que é o RP, vezes a rentabilidade da carteira de mercado, menos a rentabilidade do ativo sem risco, a dividir, agora não sei onde é que vou pôr, tanto faz, a dividir pelo desvio padrão da carteira de mercado. Portanto, temos que escrever esta equação. Para escrever esta equação, o que é que eu preciso? Preciso basicamente da rentabilidade esperada da carteira de mercado e da variância da carteira de mercado, ou desvio padrão, mais concretamente, mas isso eu vou obter exatamente no exercício anterior. Ou seja, depois de fazer o 1, sei resolver imediatamente o 2. Antes de passar para o Excel, vou continuar a fazer aqui vamos continuar a olhar aqui para os exercícios. A seguir, vamos considerar um investidor que tem preferências média-variância representadas por esta função de utilidade esperada. Portanto, é uma função de utilidade que depende de facto apenas da rentabilidade esperada do ativo e do desvio padrão ou da variância do ativo. E o que nós queremos calcular é a carteira, é de entre todas as carteiras eficientes, porque se ele é um investidor com preferências média-variância, ele vai escolher uma carteira eficiente. Escolher uma carteira eficiente quer dizer que vai escolher uma carteira na Capital Market Line, ok? Ele vai escolher uma carteira aqui, e agora a pergunta é, dadas aquelas preferências, qual é a carteira que ele escolhe? Então, qual é o problema que nós vamos resolver? Vamos escolher a carteira que maximiza esta função, mas que é eficiente, ou seja, que satisfaz a Capital Market Line. Esse é um problema que resolvemos à mão. Depois de já ter resolvido o 2, de já ter a Capital Market Line, o 3 resolvemos à mão. A seguir, determina a Security Market Line. Determinar a Security Market Line também está feito, basicamente. Vamos lá relembrar. Crispiniano, tu que dizias que sabendo uma sabíamos a outra, rentabilidade esperada de uma carteira qualquer é igual, portanto agora estou a escrever a Security Market Line, sem risco, mais o beta P, e não preciso dizer mais nada, é beta P, rentabilidade esperada da carteira de mercado, menos a rentabilidade do ativo sem risco. Está feito, o exercício 4. Portanto, só preciso de saber qual é a rentabilidade esperada da carteira de mercado e a rentabilidade do ativo sem risco. E depois, exercício 5 é para determinar a rentabilidade esperada de um investimento que tem covariância com a carteira de mercado dada por 2. Covariância entre este investimento e a carteira de mercado é 2.
qual é a rentabilidade esperada deste ativo? Não vamos responder já. De qualquer maneira, não sei se vocês já viram como é que se encontra a resposta. Eu beta P. O beta P é a covariância entre a carteira P e a carteira de mercado a dividir pela variância da carteira de mercado. Portanto, estão-nos a dar a covariância com a carteira do investimento com a carteira de mercado. Já sabemos, já nesta altura já vamos saber a variância da carteira de mercado. Portanto, conseguimos determinar a rentabilidade deste investimento. Vamos então passar um bocadinho para o Excel. Vamos lá ver o que é que nós conseguimos fazer. Ok, então tenho que sair daqui. Queres fazer? Que a pessoa tem que estar a construir melhor. Primeiro, ok, o que eu quero é que entendi, quero sair daqui. Ok. Sou o quê? Muito rápida? Ok, então fazemos mais devagar. Vocês é que têm. Ok, sim. Não, mas eu tenho as coisas programadas para dedicar um bocadinho a isto. Ok, onde é que anda o meu Excel? Tenho que abrir o Excel. Eu, de qualquer maneira, depois faço também o upload deste Excel para o Moodle, está bem? Vou buscar o Excel que tinha estado a utilizar no outro dia. Porque já lá está a informação sobre este mercado. Está lá e as diferenças. O Excel está um bocado lento a abrir. Pronto, isto foi o que fizemos no outro dia. Estão a ver? As carteiras que se podem construir com aqueles 3 ativos seriam todas as carteiras que estão aqui nesta região. As eficientes, que têm apenas ativos com risco, são as que estão em cima desta curva, a parte de cima a seguir ao vértice. Não é? Professora, Sim. a tela não está a aparecer ali. Tens razão. Peço desculpa, não está porque de facto está a aparecer aqui, mas não, eu esqueci-me de partilhar. Ok, agora já está. Está ok? Já estão a ver? Sim, obrigado. Pronto, então o que eu estava a dizer é que isto é a curva que nós desenhamos para aqueles ativos que estão neste enunciado. E, portanto, com aqueles 3 ativos com risco, as carteiras que se podem construir no espaço de desvio padrão rentabilidade esperada vão ser as que estão neste conjunto que está aqui dentro desta linha. Dessas carteiras todas, as que são eficientes é as que estão em cima da parte da linha que está acima do vértice. Essas são as eficientes. E o primeiro exercício a primeira coisa que é pedida neste exercício é para calcularmos a carteira de mercado, admitindo. Agora é que eu estou a ver que eu não escolhi um bom nada como fazer para depois perceber. Não escolhi uma boa rentabilidade para o ativo sem risco e que faz sentido. Portanto, tem que mudar a rentabilidade do ativo sem risco.
Porque reparem, eu estava a dizer que a rentabilidade do ativo sem risco era 2. Se eu fizer com 2 e se eu fizer a tangente, se eu desenhar aqui a tangente, onde é que eu vou parar? Mas se bem que está em escala de. Pois, não sei. Bem, eu posso fazer com 2 e depois já vemos, já vemos o que é que dá e depois em função disso mudo se eu preciso. Também o 2 é o menos. Ok, então vamos lá calcular a carteira, resolver a primeira linha, que é calcular a carteira de mercado. E a carteira de mercado é igual a quê? É a carteira que maximiza o rácio de Sharpe. Portanto, eu vou escrever aqui o rácio de Sharpe. Para já não vou escrever nada, porque já pus aqui um igual e isto já bloqueou. Rácio de Sharpe. E vou fazer assim, e vou fazer assim, que é para isto ficar aqui a ver-se bem. Então, relembrem-me lá, a que é igual o rácio de Sharpe? Qual é a fórmula? Não, estou aqui a fazer a asneira. Ok. Então, é igual. Mas é uma fração, portanto, convém fazer aqui a divisão. É a rentabilidade esperada da carteira. E a rentabilidade esperada da carteira, eu tenho aqui neste Excel. Onde é que eu tenho a rentabilidade esperada da carteira? Qual é a célula? A rentabilidade está aqui na célula D7. Rentabilidade menos rentabilidade esperada da carteira. Portanto, isto é o rácio de Sharpe para uma carteira qualquer. Rentabilidade esperada da carteira menos, eu estou a dizer, tinha decidido que a rentabilidade do ativo sem risco era 2, já vamos ver se é melhor escolher outro valor. E agora, a dividir pelo desvio padrão da carteira. E o desvio... A rentabilidade, peço desculpas, a rentabilidade esperada não era E7? Não, o E7 era os valores que nós íamos atribuindo à rentabilidade esperada, mas a fórmula para calcular a rentabilidade esperada estava no D7. Okay. Eu já, deixa-me só acabar esta fórmula e depois eu já volto lá. E agora é dividir pelo desvio padrão, e o desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da variância, e a variância está na célula E10. E agora vamos ver se isto corre bem e deu um valor. Portanto, em princípio, correu bem. Lisandra, estás a ver aqui o que é que está na célula? Sim, já percebi. Isto é que é a Aquilo fórmula, era uma condição. é a fórmula que dá a rentabilidade esperada, e nós usávamos a constante ao lado para ir calculando as carteiras de variância mínima para cada valor que dávamos à rentabilidade esperada. Sim, então, já me lembro. Depois no Solver vamos colocar os sinais. Ok, e agora vamos lá ver se isto corre bem. O que é que nós queremos fazer? Maximizar o rácio de Sharpe. E para maximizar o rácio de Sharpe, vou usar o Solver. E no Solver, o que é que eu tenho aqui que ajustar? Tenho que mudar aqui a minha célula objetivo. O que eu quero agora é minimizar, aliás, é maximizar
a fórmula que eu tenho na célula B15. O desvio padrão, vou voltar aqui à fórmula. Não, então eu vou parar aqui, calma que já lá vamos. A fórmula, o rácio de Sharpe, estás a ver aqui a fórmula, é a rentabilidade esperada que está na célula D7, menos 2, a dividir pelo desvio padrão da carteira. E o desvio padrão da carteira é a raiz da variância. E a variância está aqui na célula E10. Portanto, o que lá está é a dividir por raiz da variância. Porque eu acho que já trabalhei em cima desta folha depois de ter feito esse upload. Mas, vê lá, mas o que interessa é as fórmulas. E as fórmulas estão na mesma posição, acho. Isso aí devem estar na mesma posição. Então, vamos lá ver o solver, o que é que ele vai, o que é que vamos conseguir. Então, é B15, é a célula que ele vai, é a função que agora queremos minimizar. Alterando, as células são as mesmas, que são as células onde está a carteira. E quais é que são as restrições agora? Ajudem-me lá. Se vocês conseguirem olhar para os slides, isto estarmos a trabalhar, isto às vezes dá jeito de termos vários computadores à nossa frente. Se vocês olharem para os slides, está lá o problema que permite terminar a carteira de mercado. Então, é a carteira que minimiza o rácio de Sharpe. A única restrição é que tem que ser uma carteira. E ser uma carteira é aquela primeira restrição que nós lá temos, que é a soma dos tetas tem que ser igual a 1. Portanto, eu tenho que apagar aqui esta segunda restrição, que era a restrição que nós usávamos para calcular carteiras eficientes. E agora vamos lá ver se isto funciona. Ok, não convergem. Não convergem e eu não sei se isto não tem a ver com... Sim. Não, mudou porque eu resolvi, portanto ele mudou porque eu resolvi. Mas aqui os valores devem ser valores muito esquisitos. E a professora, a variância ali também, acho que alterou, né? Sim, porque o que ele está a pôr agora ali é a variância da carteira que minimiza o rácio de Sharpe. Portanto, ele muda tudo, não é? E a própria rentabilidade esperada. Eu não sei se isto tem a ver com... Eu não experimentei antes, portanto agora pode estar a sair a geneira. Eu não sei se isto não tem a ver com a rentabilidade do ativo sem risco que eu estou aqui a considerar. Vou passar... Não. Isabel, estás com o mic ligado. Vou fazer outra. Eu enganei. Agora encontrou um erro. Até porque eu mexi aqui em qualquer coisa. D7. Esta fórmula está lá. Agora não sei o que é que aconteceu. D7 está certo. Pois isso parece-me boa ideia. Onde é que isso está? Ali. Mas ele não está a deixar. Não está a deixar, está lá em cima e não deixa. Não deixa. Ele voltou aos valores iniciais, sim.
Voltou, mas ele está aqui chateado com esta fórmula. É 10. Põe o professor em cima dentro da questão, ali no amarelo. Qual a pessoa puder. Assim, porque vai a 10. Pois, mas isso... Então vou voltar aqui a fazer, a aplicar o solver. Não. Professora, não temos que colocar uma restrição para E10 ali? Então vou mudar. Desculpa, acho que era o Vanelson que estava a falar, não era? Ok, eu agora mudei a carteira e isso já fez com que tudo mudasse. E, portanto, em princípio, agora alguma coisa faz. Se chega ao resultado que... Não fez nada. Está feito? Não, não fez porque isso era o que já lá estava. E se formos pegar aqui que está no mundo, descarregar e Não, porque isto está igual. O problema é que tu dizes que fizeste e que te dá bem. Não sei se foi que tu fizeste, não sei se fizeste o mesmo que eu. Ok. O que é que está diferente? Por exemplo, na coluna não tem 7.3, está... Este 7.3 não está a ser usado para nada. A folha de Excel não é exatamente igual a esta, para todos os elementos. Quero que está no mundo. É aquela que eu estou a usar. Mas aquilo que eu estou a usar é o que está, é o que tu também tens. Eu só estou a usar a matriz de variâncias e covariâncias e esta fórmula aqui para calcular a rentabilidade esperada. É só, e a fórmula da variância, que também está igual, não é? Tu resolveste também, dizes que te deu outra coisa. Eu não está para esta razoável. Eu no X já 0.8. Então, eu vou sair daqui e vou ver o resultado, vou olhar para o computador do Crispiniano. Já volto. Ok. Calcula outra vez. Mas espera lá, mas o que é que dizes que aqui não está igual ao outro? Esta aqui diz igual. Eu estou a usar esta aqui. Sim. Estes aqui não Sei vão lá. usar este. Mas não é igual. Mas este aqui este aqui é a rentabilidade esperada da carteira. Right. Senta. É igual. Resolve logo. Vou lá ver quais nos chatear. Pronto. Será que falhei aí? Estou a achar estranho. Não, está no mínimo. Não, o meu neste momento está bloqueado, não está a fazer nada. E isto às vezes acontece. Fechar a folha. Fechar sem gravar. Está na folha de Excel e Se eu fechar e não... abrir não. Não é isto que eu quero. Não. Ok. Abriu, mas não abriu esta. Abriu um Excel vazio. Era só ir buscar você. Resolve lá aí outra vez no teu caso.
Mas tira, é que tu estás a obrigar a que as coordenadas sejam todas positivas e não tem que ser. Embora eu acho que a solução é que vão ser a mesma. Continua a ser a mesma, não é? Então é o meu programa que tem um bug. Então, vou aqui diretamente para Sharp. Vou só escrever aqui Sharp. E o Sharp é igual. Esperem, desculpem que eu voltei. Isto deixou de partilhar porque eu fechei o programa e eu vou partilhar outra vez. Pronto. Então vou escrever outra vez aqui a fórmula do valor de Sharp. É a única coisa que vou fazer. Então isto é igual a rentabilidade esperada que está aqui, na D7, menos 2, fecha e divide por raiz quadrada. Eu não sei se foi, mas eu tinha raiz quadrada da variância. E agora, dados, solver, esta é para... será que eu apaguei a restrição errada? Tenho que apagar a 7. Eliminar. Portanto, fica a 6. A célula objetivo é esta, B14. E é mínimo, não vou pôr restrição, resolver. Continua a dar o mesmo. Neste caso, o que é que tinha de acontecer? Hã? O que é que tinha, no seu caso, o que é que está errado agora? Depois não faço ideia porque é que está a dar errado. Não vos consigo responder, porque é engraçado porque o Crispiniano está a fazer exatamente o mesmo e no caso dele está-lhe a dar bem. Mas só tem que estar aqui. Agora só já disse, não estamos a usar a mesma coisa. É curioso. Eu acho que se a pessoa for buscar pequeno de Excel que está no Moodle, aí se vamos ser muito. Eu usei aquele de Excel que está no Moodle. Escrever e dizer. Eu posso ir lá buscar. Eu posso... Mas era muito fino. Um caractere a mais, vírgula. Eu vou buscar essa folha. Então, não gostou. Pois. Agora já lá cheguei. Vocês continuam a ver o Excel, não é? Sim, senhora. Então, eu vou fechar este, que é para não haver confusões. Não, mas mesmo assim, aliás, eu tenho muitos Excels abertos. E o meu Excel está... Pois, pode ser isso. E agora bloqueou. Se a pessoa quiser controlar o vai eliminar a programa. Este computador é um bocado esquisito com isso. Não vai à primeira. E já deve estar chateado. Ok? Tem o seu bater, vou ver.
usar já a caixa de água. A caixa de água. Esta? Ok. Está a dizer. Não vai funcionar. Pois, realmente até que estava-me a irritar. Como é que é possível? Pronto, eu estou a ir buscar, vocês perceberam, não é? Estou a ir buscar, eu devia estar ali com problemas que eu tinha vários Excels abertos. Vamos ver se agora aqui. Pronto, este é o Excel que está lá no Moodle. E agora vou calcular o Sharp outra vez. Qual rentabilidade esperada menos 2 a dividir por raiz quadrada da variância. Enter. Cristianiano, achas que isto vai funcionar agora? Solver. Vamos apagar a 7. Já está com o mínimo. Vou tirar aqui e resolver. E pronto. Obrigada. Não falou? Como? Lisandra, viste a solução? A carteira de mercado é Mas esta. não me deu o mesmo resultado. Também te deu? Não me tinha dado um resultado, mas agora mudou, alterou. E deu igual ao meu. Tem que verificar qualquer coisa. Ou seja, pronto, está aqui, esta é a carteira de mercado. Então, se calhar vou caracterizá-la aqui. O que é que nós neste momento sabemos sobre a carteira de mercado? Sabemos qual é a carteira de mercado, ou seja, sabemos quais são as coordenadas das carteira de mercado. Sabemos qual é a variante, o que é que a gente precisa mais. Precisamos da rentabilidade esperada da carteira de mercado, que eu vou escrever assim, ok? Rentabilidade esperada da carteira de mercado, e essa é... Onde é que está a rentabilidade esperada da carteira de mercado? Quanto é que é? 6.4, porque está aqui na célula D7. A célula D7 é a que calcula a rentabilidade esperada. Passa. Passa, como dizer, passa. Passa. Boa casa. E o que é que precisamos mais? Precisamos do desvio padrão. Eu vou escrever assim. Passa, boa casa. Passa. Boa casa. Sigma M. Quanto é que é o sigma M? Não. É a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada. Pronto. 1,9 aproximadamente. Ok, então já temos quase tudo o que precisamos para fazer o resto. Então, a rentabilidade esperada da carteira de mercado é 6.4, que significa que o prémio de risco é quanto? O prémio de risco da carteira de mercado. Portanto, se eu investir na carteira de mercado, em vez de investir no ativo sem risco, qual é o prémio de risco? O prémio de risco é a diferença entre a rentabilidade da carteira de mercado
e a rentabilidade do ativo sem risco. Também aquela certa. Eu não sei se, eu acho que não preciso do solver para mais, não preciso do solver para mais nada. Não, não preciso do solver. Eventualmente preciso de uma calculadora. Então, eu vou registar, ok, vou fechar o solver e vou voltar para o tablet para fazermos agora as contas que faltam. Mas para isso eu vou registar aqui o que acabámos de determinar. Portanto, a carteira de mercado. Não conseguimos fazer essa conta. Não, porque agora quero escrever a Capital Market Line. E depois quero determinar a carteira que maximiza a utilidade esperada. Então, a carteira de mercado é teta 1, teta 2, teta 3. Não, não é teta, aqui a notação é o X. XA, XB, XC igual a 0.8, 0.2 e 0. Depois, a rentabilidade esperada da carteira de mercado, que foi logo calculada de imediato, 6,4. E o desvio padrão da carteira de mercado é 1 ponto. Eu vou pôr 1,88 para já. E a variância, vou também já fixar aqui, vou já também guardar aqui a variância porque vamos precisar. A variância é 3,55. Pronto, e agora posso separar aqui a partilha do Excel. E vou voltar aqui à partilha do Zoom no tablet. Pronto, eu guardei aqui os resultados. E agora, qual é o exercício a seguir? O que é que se pretende fazer a seguir? Portanto, o 1 já está, que é calcular a carteira de mercado. O 2 é para calcular, é escrever a capital market line. Então, a capital market line, neste caso, capital market line é a rentabilidade esperada de qualquer carteira eficiente. A rentabilidade esperada de qualquer carteira eficiente é igual a 2 mais o desvio padrão dessa carteira a dividir vou pôr antes primeiro, é o prémio de risco, que é 6,4 ou 6,4 menos 2, a dividir pelo desvio padrão. E o desvio padrão é 1,88 vezes o desvio padrão da carteira. Então, agora aqui podemos simplificar. Vai ser 2 mais... Ok, tenho que fazer esta conta em qualquer lado. Vou fazer aqui no Excel. 4,4 a dividir por 1,88. Isto é o rácio, na prática o que eu estou a calcular, bem, este valor na verdade, este valor está ali no Excel. Está no Excel antes, porque isto é o rácio de Sharpe para a carteira de mercado. Ou seja, 2,34. Foi exatamente o que nos tinha dado o rácio de Sharpe mínimo, que é o rácio de Sharpe. O mínimo não é mínimo. Pois, então ninguém me... Não, eu na minha cabeça estava a pensar mínima, não é mínimo, é máximo. Olha, perceberam o que é que aconteceu agora aqui? O que é que eu estou a dizer? O rácio de Sharpe, a carteira de mercado é a que maximiza o rácio de Sharpe, não é a que minimiza o rácio de Sharpe. Eu usei mínimo para resolver.
E ele não fez nada. Acho que conheci. Márcia conheci. Pode haver solução. Só que a solução é a mesma. E se eu tirar daqui esta carteira? 100. Máximo. Ok, então agora diz-me que não converge. E isto pode ser verdade. O que é que te deu a ti, Crispiniano? É assim, ele está a resolver um problema da comunicação. Isto pode ser problemático. Mas ele não consegue. Pois, isto quando se está a trabalhar com valores completamente aleatórios, não se está a controlar o que é que acontece. Se eu tu usa, mano. O quadro traz que não, vou ter essa flor. Tá? Estou aqui a fazer umas experiências. Não é? Não sei, não. Nem quer que seja, nem me vou sobre não. Tá? Bom. Tá, Com quanto? Mas qual é que foi o... Qual é o... Com o máximo? Então deu-te igual à solução do mínimo. E qual foi a rentabilidade do ativo sem risco que consideraste? Ok, usaste outra. Pois, esse era o meu problema. Eu acho que aquela... Mas pronto, aqueles valores ali serão aleatórios. A questão aqui é qual é a rentabilidade do ativo sem risco que utilizaste. É porque como os ativos com risco têm rentabilidade entre 4 e 2... A raiz quadrada da variância que está no sítio certo. E agora... Máximo. Está tudo. O meu explode. Bem, mas o meu deve ter que fechar tudo outra vez e abrir tudo outra vez. Então é assim, vocês estão a perceber aqui o que é que está a passar? Algum de vocês está a tentar também fazer as contas ou não?
está a tentar, mas não sei se estava. Lisandra, não ouvi nada, está cortado. Se calhar não sei se vamos conseguir ouvir. Eu estou a tentar, que o meu não estava a dar os mesmos valores, como não sabia porque não podia acompanhar Pronto, isto o Excel é muito sensível. o valor que eu. Portanto, o Excel é muito sensível e eu agora tinha que fechar outra vez o Excel e começar outra vez de novo. Mas isto é uma coisa, não estamos a fazer nada de especial, estamos a calcular o máximo de informação. Como o Excel do Crispiniano está a funcionar, eu vou parar esta partilha e vou usar os valores dele e depois fazemos o resto das contas. Não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com o Excel que cada vez faz uma coisa. Então, eu vou parar aqui a partilha. Crispiniano, podes partilhar. E eu vou simplesmente copiar os valores que tu estás a obter. Sim. Agora eu não consigo ver. Ok. Pois, não tinha que ser, mas como estamos à procura do máximo, se... Quanto é que deu agora? Deu a mesma solução de há bocado. Dá que a carteira de mercado seria investir tudo no ativo C. Que é o que tem, que é o que tem maior rentabilidade esperada. Pronto, olha, eu de qualquer maneira não vamos perder mais tempo com isto, vamos avançar. Eu depois de perceber o que é que estava a acontecer, digo-vos, ou amanhã, ou ainda temos a semana toda para falar sobre isto, mas eu queria continuar a fazer os outros exercícios e para isso eu só preciso dizer, preciso fixar aquilo que eu digo que é a carteira de mercado. Aparentemente estamos aqui com dificuldades em perceber exatamente qual é que ela é, mas vamos partir do pressuposto que a carteira de mercado certa seria esta que o Crispiniano aqui obteve e que entretanto ele está a mudar e daqui a bocado já não temos carteira outra vez. Ok, eu só preciso de saber quanto é que é a rentabilidade esperada da carteira e quanto é que é então, a rentabilidade esperada da carteira, qual é? Não, rentabilidade esperada da carteira, é o que está na célula, é o que está na célula, não, tinha que estar na D7, está lá 10. Tem que ser 10. Preciso de saber qual é, e preciso de saber qual é o desvio padrão desta carteira. E preciso saber a variância. A variância, o desvio padrão é 4, a variância é 16 e preciso saber o rácio de Sharpe. Quanto é que é o rácio de Sharpe? É 2. Ou seja, o rácio de Sharpe
Pois, é 2 que neste caso é fácil de calcular, porque os valores são todos inteiros. O rácio de Sharpe é a rentabilidade esperada menos a rentabilidade do ativo sem risco, que é 2, não é? E a dividir pelo desvio padrão e dá 2. Pronto. Então agora podes parar a partilha e vamos continuar a fazer os exercícios. Para depois fazermos um intervalo. Vamos só acabar. Agora, em princípio, é rápido. Pronto, já temos aqui os dados. E agora o que nós queremos calcular, primeiro era escrever a Capital Market Line. E a Capital Market Line diz-me que a rentabilidade esperada de um ativo, de uma carteira eficiente, seria 2 mais o rácio de Sharpe vezes o desvio padrão da carteira. Portanto, esta é a Capital Market Line. Se quiserem, era rentabilidade esperada, seria rentabilidade do ativo sem risco, mais rentabilidade da carteira de mercado, menos rentabilidade do ativo sem risco a dividir pela rentabilidade da carteira de mercado, vezes a rentabilidade, vezes o desvio padrão da carteira. Portanto, neste caso, é esta. E agora o que é que nós queremos fazer? Agora queremos resolver o exercício 3, em que queremos encontrar a carteira. Exercício 3, queremos encontrar a carteira que maximiza a utilidade esperada daquele investidor, e a utilidade esperada é a utilidade esperada é a rentabilidade esperada menos 0,03 vezes a variância da carteira. Esta é a utilidade esperada do investidor. E ele quer encontrar a carteira que maximiza a rentabilidade esperada, mas a gente já sabe que ele tem preferências média-variância, portanto ele vai escolher uma carteira que seja eficiente. Portanto, resolver este problema supõe considerar a restrição de que a carteira seja eficiente. E para a carteira ser eficiente tem que satisfazer a Capital Market Line. Ou seja, este é o problema que vamos resolver para encontrar a carteira que maximiza a utilidade esperada, ou seja, no fundo, para escolher a carteira, para encontrar a carteira que este investidor iria escolher na Capital Market Line, ou seja, de entre todas as carteiras eficientes, qual é que ele escolhe? E a que ele escolhe é a solução deste problema. Este problema é simples de resolver porque, na verdade, determinar a carteira aqui é determinar a rentabilidade esperada da carteira e o desvio padrão da carteira. Portanto, temos aqui duas variáveis, mas como temos uma restrição, nós podemos incluir esta restrição na função objetivo, e este problema é equivalente a encontrar o desvio padrão que maximiza 2 mais 2 sigma p menos 0,03 sigma p quadrado. Ok? O que eu fiz foi substituir a rentabilidade esperada por esta expressão. E fiquei com um problema numa única variável, que é o desvio padrão. Então, qual é o desvio padrão que maximiza esta função? Vamos derivar em ordem ao desvio padrão. A derivada em ordem ao desvio padrão, a derivada da utilidade em ordem ao desvio padrão, vai ser 2 menos 0,03 vezes 2. Portanto, eu vou já multiplicar por 2. 2 menos 0,06 sigma p igual a 0, e sei que o desvio padrão é igual a 2 a dividir por 0,06. E isto é igual a quanto? Ou seja, vai dar um desvio padrão super pequeno. Mas eu, quando escolhi estes valores, não me preocupei muito em que eles fossem, que dessem coisas direitinhas. Não, dá um desvio padrão grande, não é nada pequeno.
Nós estávamos Então, nós estávamos, vou voltar. Vocês estão a ver, eu esqueci-me de partilhar, não foi? Ou não? Não, estão a partilhar, estão a ver. Ok. Nós estamos a ver, sim. Sim, sim, agora de repente achei que não. O que é que nós estávamos a fazer agora? Estávamos a fazer. Isto já, o 1 e o 2 já estava, o 1 é aquele que eu ainda tenho que ver o que é que se passou com o Excel. Estamos a fazer o 3. E o 3 é escolher a carteira que o investidor com estas preferências escolhe. Então vamos maximizar esta função, a função de utilidade, sujeito a uma restrição. E a restrição é que a carteira tem que ser eficiente. E a carteira é eficiente se for uma carteira que satisfaz a equação da Capital Market Line. Crispiniano, isto é um problema não linear, mas em duas variáveis, e como tem uma restrição, nós podemos incorporar a restrição na função objetivo e ficamos aqui com uma função quadrática para maximizar. E a solução, pronto, é 300, ou seja, o desvio padrão da carteira é 333,3. Se já temos o desvio padrão, eu agora sei qual é a rentabilidade esperada da carteira. Qual é a rentabilidade esperada da carteira? Vê se me estão a acompanhar. Qual é a rentabilidade esperada desta carteira? Olha, eu vou pôr aqui vou pôr asterisco porque é a carteira que otimiza a utilidade deste investidor. E agora, a rentabilidade esperada desta carteira, quanto é que é? Onde é que eu vou buscar agora a rentabilidade esperada? Esta carteira é uma carteira eficiente. Portanto, satisfaz a Capital Market Line. Então, tem que ser igual a 2 mais 2 vezes o desvio padrão. E isto é igual a 2... Bem, agora tenho que fazer a conta. 4 vezes não. 2 mais 2 vezes. Isto é melhor é fazer logo direto. 0,3. Pronto. Dá 668,6. E eu agora, por acaso isso eu agora não peço, mas, portanto, eu neste momento já tenho caracterizada a carteira ótima para este consumidor. Ou seja, a carteira ótima tem rentabilidade esperada 668,6. Tem desvio padrão 333,3. E agora, a outra pergunta que eu posso fazer é, de acordo com esta informação que eu já tenho sobre a carteira, qual é a proporção que o investidor investe no ativo sem risco e qual é a proporção que ele investe na carteira de mercado? Sabemos determinar isso? Ajudem-me lá. Vejam lá se me conseguem agora dizer qual é a proporção que ele investe na carteira de mercado e no ativo sem risco. Porque nós estamos no CAPM, se estamos no CAPM, o teorema da separação é válido. E o teorema da separação o que é que diz? Que todos os investidores escolhem uma proporção, escolhem investir uma proporção do rendimento no ativo sem risco e o remanescente na carteira de mercado. Então isto quer dizer que a rentabilidade esperada desta carteira tem que ser igual a alfa vezes a rentabilidade esperada do ativo sem risco, mais 1 menos alfa, vezes a rentabilidade esperada da carteira de mercado. E neste momento, portanto, determinar essas proporções é determinar este alfa, e nós neste momento já temos os dados todos. Ou seja, a rentabilidade esperada
desta carteira ótima é 333,3, vezes igual a 2 alfa, que a rentabilidade esperada do ativo sem risco é 2, mais 1 menos alfa, vezes a rentabilidade esperada da carteira de mercado, que eu tenho aqui registado atrás, que era 10. E agora resolvo esta equação, e agora tenho aqui uma equação numa única variável, que é o alfa, que era aquilo que iria investir no ativo sem risco. E dá que o alfa é igual a quanto? Dá 333,3 menos 10, igual a alfa. Não é igual a alfa, agora a geneira. Igual a menos 8 alfa, exatamente. Então dá que o alfa é igual a quanto? Fazer a conta no Excel. O alfa será 333,3 menos 10 a dividir por menos 8. Menos 40,4125. O que é que isto quer dizer? Professora, Sim. não era 668? 168 aonde? Uh, 668,6. Ali. Não 333. Lisandra, muito bem, estava, mas escapou-me. Boa. Eu usei aqui o desvio padrão em vez da rentabilidade esperada. Tens toda a razão. Vai, fecha lá. Então, 668,6, 668,6, isto quer dizer que ele ainda vai endividar mais. Portanto, o resultado é, isto quer dizer que vocês me estão a acompanhar. Isso é excelente. 668,6 menos 10 a dividir por menos 8. Então, menos 82,325. Ou seja, isto quer dizer que este investidor é amante do risco, o que significa que ele está a escolher uma carteira em que põe uma carteira em que se endivida no ativo sem risco e a dívida que faz no ativo sem risco utiliza para aplicar no ativo com risco. Portanto, o que ele escolhe de ativo sem risco é o menos 82, o que significa que o que ele aplica na carteira de mercado, eu vou chamar XM à carteira de mercado, é 1 mais, seria 1 menos, não é 1 mais, é 1 menos. 1 menos 82,325, portanto o alfa M é 83,325, ok? Pronto, isto é o que vai fazer o investidor nesta economia com estes 3 ativos e com aquelas preferências. O que é que tínhamos ainda mais aqui para determinar? Ok, a Security Market Line agora. Agora vou fazer a seguir. Então, a Security Market Line diz que a rentabilidade esperada de qualquer ativo é igual à rentabilidade esperada do ativo sem risco, mais o beta,
que é o sigma PM a dividir por sigma M quadrado, vezes rentabilidade esperada da carteira de mercado, menos rentabilidade esperada do ativo sem risco. Então, rentabilidade esperada, neste caso, fica simplesmente igual a 2 mais, vou pôr beta P, vezes 8, não é? Porque a rentabilidade esperada da carteira de mercado era 10. Onde é que eu tenho a rentabilidade esperada da carteira de mercado? Aqui, estava 10. E a rentabilidade do ativo sem risco é 2, portanto fica 8 vezes beta P. E para acabar, portanto, a Security Market Line já está, é esta equação. E agora queremos apressar ou queremos calcular a rentabilidade esperada do investimento em que cuja covariância com a carteira de mercado é igual a 2. Se a covariância com a carteira de mercado é igual a 2, a variância da carteira de mercado é igual a 16, não é? Era 16. É igual a 16. Isto implica que o beta desta carteira é 2 sobre 16, ou seja, 0.025, é isto? 1/8. Pois, não é 0.125. Ok, então temos o beta do ativo. Tendo o beta do ativo, a rentabilidade esperada daquele investimento, vou-lhe chamar barra não é uma boa... Vou deixar assim. A rentabilidade esperada do investimento vai ser 2 mais 8 vezes 0.125. Na verdade vai ser 3. Certo? Ok. Isto é igual a... Pronto, e está. Este seria o exercício 5. Este era o último. Dúvidas? Pronto, com isto vocês já conseguem fazer, eu diria, o trabalho. A única problema que podem ter é quando estão a fazer as contas, se calhar é o rácio de Sharpe é que depois pode dar problemas, porque vocês vão estar a trabalhar com, já vão estar a trabalhar com 5 ativos que vão buscar aleatoriamente lá ao Finance. Portanto, vocês vão ter uma matriz, vocês vão trabalhar com uma matriz de variâncias covariâncias que é 5 por 5. Portanto, esta vossa matriz é 5 por 5. E pronto, e a rentabilidade esperada tem 5 entradas para calcular, tem que usar a rentabilidade esperada dos 5 ativos. Mas aquele trabalho é basicamente isto. Não sei se não me estou a lembrar o que é que está lá mais. Dúvidas? Se não há dúvida... Agora é só falta aplicar, professor. Agora falta mas é assim, vocês agora estou aqui com esta gravação, portanto eu acho que não tem problema nenhum. Pois penso que não vamos ter mesmo, não. Ainda bem. Bem, de qualquer maneira, isto é para entregarem. Já fixámos ideias, é para entregar até ao próximo domingo, não este, mas deste domingo a 8 dias. E depois estejam à vontade para, pronto, nós de qualquer maneira a gente ainda vamos ter aula na segunda-feira e depois na terça-feira provavelmente ainda vou resolver também alguns exercícios com vocês. Mas de qualquer maneira depois
estejam à vontade para falar comigo durante o resto da semana, em qualquer momento, ou tirar dúvidas por e-mail, ou falarmos no Zoom em qualquer momento, se tiverem dúvidas. Está bem? Pronto, então agora a minha proposta era fazermos 10 minutos de intervalo e depois vamos começar a falar do modelo de fatores para preparar o terreno para o APT na segunda-feira. Está bem? Ok. Então vá, Ok. até já. Vou parar a gravação. Já.